Hoje nós do Vida em Conexão temos uma surpresa para você. E em homenagem ao Dia das Mães e a esse mês especial, nós temos uma grande convidada, uma das mulheres mais influentes do Brasil. O nome dela é Bispa Lúcia Rodovalho, na qual eu tenho o prazer de chamar de mãe. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Esse programa é um programa super especial, de homenagem para o Dia das Mães. A minha entrevistada de hoje é, além de ser a mãe de milhares de mulheres, de vocês que estão nos assistindo, é a minha mãe, que está aqui presente hoje, a Bispa Lúcia. Queria te agradecer muito por você estar aqui. E a gente queria conversar um pouco sobre a mulher Lúcia Rodovalho, que milhares de pessoas conhecem, mas você é mãe, é avó, é filha. Como é que é isso para você? Quem é essa mulher hoje? Então, Nali, é um prazer muito grande estar com você, né? E estou orgulhosa, né, de poder estar dando uma entrevista para minha filha, algo que toda mãe sonha, idealiza, né, de que a filha possa fazer um dia aquilo que você fez também, né? Porque eu fiz isso durante muito tempo, entrevistas e tal. Então, eu também estou muito emocionada, feliz, obrigada pelo convite. Então, Lia, a mulher é uma mulher comum. Muitas vezes as pessoas olham para nós que temos um desempenho na vida, um sucesso, não é? E pensa que nós somos seres de outro planeta, e não é assim. Eu me considero uma mulher comum, uma mulher que foi jovem um dia, que sonhou, mas que jamais imaginou que os seus sonhos realmente poderiam se tornar realidade, porque o ser humano é assim, a gente sonha, mas sempre, muitas vezes com aquela, será que isso é para mim? Será que eu mereço tudo isso? Então, hoje eu posso te dizer que eu sou uma mulher privilegiada, né? Uma mulher que Deus escolheu. Eu me converti ainda quando eu era adolescente, né? Com 17 anos, e foi uma conversão muito radical, porque realmente Jesus entrou na minha vida de uma forma tremenda e eu tive que enfrentar várias dificuldades, porque vim de uma família toda, você sabe disso, uma família católica, e eles eram católicos não de nome, mas praticantes, toda a família, uma família grande, uma família da parte da minha mãe, com muitos irmãos, então uma família muito forte, né? De um laço muito forte. E o dia que surgiu a notícia que a filha de Dona Genesi havia se convertido, né? E não foi só uma, foi as duas, foi um baque muito grande. Então eu posso dizer que foi um dos períodos mais difíceis, mas que foi uma fase da minha vida que mais formou o meu interior. Você passou por muitos preconceitos por ser cristã, por abrir mão de tudo aquilo que você, na verdade, foi criada para, né? Isso. E sua mãe, minha avó, ela te criou para, talvez com um propósito, com um objetivo de você se tornar uma mulher diferente de quem você se tornou, exatamente. Né? Ela sempre falava que queria que a gente casasse tarde, né? Você casou com 19 anos, né? E fui mãe logo, que foi algo, não foi por acidente, a gente queria mesmo começar a nossa família, e casei com um pastor. Então, para ela, assim, ser crente já era um horror. Casar com pastor é o fim do mundo. Não, e como é que era a sua convivência com a sua família, né? Com a sua família extensa, com a sua família nuclear, na verdade não nuclear, a sua família de origem. Como foi a sua relação com eles na sua infância? Bom, eu tive uma mãe muito presente, uma mãe que abriu mão também daquilo que ela sonhava, ela trabalhava fora, tal. Depois que começaram os filhos, teve 6 filhos, ela também teve que abrir mão para estar com a gente, não é? Então eu via isso, a gente gostava disso, saber que eu ia chegar da escola, minha mãe ia estar em casa. Isso eu falo que é uma das lembranças que mais me marcaram, era a sensação, uma segurança muito grande. Então, quando minha mãe fazia isso, e ela sempre estava em casa preparando alguma coisa, e isso me deu muita estrutura
emocional. Eu acho que foi muito importante. Eu tive, nossa família era 6, como eu já disse, 2 mulheres e 4 irmãos. E a gente tinha uma vida muito boa. Meu pai tinha condições financeiras, não éramos ricos, mas tínhamos uma condição financeira, uma classe média. Nunca tinha passado necessidade? Não, nunca. Até então, não, a gente tranquila. Exatamente, estudávamos em bons colégios particulares, né? Meu pai, assim que eu nasci, minha mãe fala que eu sou goiana quase com o pé em Minas, né? Porque eu quase nasci em Minas, praticamente eu nasci em Goiás e dentro de um mês, contrariando até os médicos, meu pai teve que assumir um cargo em Belo Horizonte, eu fui, né? Então eu passei uma parte da minha primeira infância em Minas Gerais. A lembrança que eu tenho foi de uma infância muito feliz, brincar muito, estar ali, meu pai, eu fui muito ligada também ao meu pai, foi um homem que trabalhou, deu duro para poder dar condições para a família, então eu posso dizer que eu tive uma estrutura muito boa. Então para mim não foi fácil, Ana Lia, quando eu tive que romper com isso na questão da fé. Então eu tive que deixar de ser a Lúcia, que talvez eles idealizaram tudo para se tornar crente. E ser cristão 40 anos atrás, ser evangélica, não é igual hoje. Tem muito cantor, hoje muita gente bacana, hoje é bonito, né? A pessoa, né, dizer que é evangélica, ninguém persegue, ninguém faz nada, mas para nós foi difícil. Então eu tive uma resistência muito grande, né, por parte da minha família, mas aquilo, como eu já disse, foi importante para mim, porque eu aprendi a enfrentar as adversidades. Foi aí que eu creio que começou a ser formada em mim essa estrutura que eu tenho interiormente, de lutar por aquilo que eu acreditava. Então, eu com 17 anos, eu já estava me preparando para o vestibular, conheci Jesus, consequentemente, o Robson, eu falo que foi o pacote, né? Foi ele um dos responsáveis pela minha conversão e nós começamos a namorar, e que foi outro baque, porque minha mãe esperava que eu fosse namorar um rapaz rico, um médico, né? Naquela época, médico, advogado, era o máximo, né? Então, e de repente eu chego com um rapaz que era conhecido como pregador, pastor, muito inteligente. Professor, ele estava terminando também, ele entrou na faculdade, ele era físico. E quem fazia física naquela época? Aí minha mãe pensava, minha mãe pensava que era educação física. Ele vai ser professor de educação? Não, mãe, até que eu fui explicar para ela, não, mãe, é física, não é? É outro assunto, sabe, química e tal. E eu lembro disso, foi muito interessante. E ela falou, bem, isso não dá dinheiro, né? E como é que foi abrir mão para você de tudo isso? Você abriu mão, na verdade, de uma expectativa da sua mãe, você abriu mão de um conforto, você não era rica, mas tinha um conforto mínimo na sua casa, uma segurança, né, que você sempre teve, para teoricamente, se aventurar num casamento, na verdade, num relacionamento que estava se iniciando, que você logo em seguida casou, com uma possibilidade de dar certo aquele projeto que vocês tinham, né, que era seguir, na verdade, e abrir uma igreja e ajudar as pessoas com isso, paralelamente trabalhando ele como professor de faculdade. Isso. Então, o início do casamento de vocês também foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque a gente era muito jovem, né? Então, eu com 19 anos, logo eu não estava na faculdade, porque eu preferi casar e depois ir para a faculdade, e até porque foi um conflito, porque o curso que eu queria fazer, minha mãe não apoiou. Então eu falei para ela, bom, então eu não vou fazer nada, eu vou esperar e quando eu casar eu resolvo isso, né? Eu completei 19 anos em janeiro e casei em fevereiro. Então a escola vai ter tempo para isso, né? Então não é fácil, mas como eu falei para você, Ana Lia, aquela Lúcia daquele tempo, ela teve força. E foi isso que moldou o meu caráter. Porque você cresce, não é quando tem vento a favor, você cresce quando tem vento contrário. Então, foi maravilhoso para mim quando
minha mãe se converte, né? Porque eu comecei a orar e eu falei de Jesus para minha mãe, depois de talvez 6 anos que a gente já era cristã, já era convertida, eu falo de Jesus para minha mãe passa por uma situação muito difícil e recebe Jesus. Então, foi maravilhoso, valeu a pena. E ela agradecendo, graças a Deus que você me trouxe para esse caminho. Então, a gente já começa a ver o fruto. Você colheu os frutos, eu colhi. Mas desse tempo que você passou de dificuldade, de dificuldade de pessoas, até na de verdade, ausência da minha mãe. Por quê? De apoio. Nós casamos e fomos ser treinados para poder ser pastores numa cidade do interior, Rubiataba. Esses dias eu até encontrei um pessoal de Rubiataba. Ah, bispa, você morou em Rubiataba, eu sou de lá, meu Deus, a gente fica tão orgulhoso e tal. E eu ri. Falei, pois é, e as pessoas às vezes pensam assim, puxa, fala Rubiataba, eu vou me ferir. De jeito nenhum, foi uma época da minha vida difícil, mas maravilhosa, porque todo momento, hoje, exatamente, né? eu não tenho, Lia, quando eu olho para trás, nenhum arrependimento. Isso é maravilhoso. Eu acho que o ser humano que vive de arrependimento, ele não é feliz. Então, aquelas escolhas que nós fizemos foi importante para aquela época e muito mais para agora. E as dificuldades também, né? E as dificuldades porque também. Porque perto das dificuldades que vocês passaram, hoje vocês passam por muitas dificuldades, mas com certeza não foram tão grandes como as que vocês passaram. Com certeza. E que todo dia, e até pode ter sido outras mais difíceis, mas você vai se tornando mais forte para encarar a vida de uma outra maneira. E as pessoas acham, Lia, que quanto mais sofre, mais a pessoa se torna frágil. Isso pode acontecer sim. Isso depende da postura que essa pessoa tem diante da vida, né? Eu passei por muitas coisas, então a gente, depois que casou e viemos de Rubiataba, nós passamos um período difícil, porque começamos a igreja e alguns jovens foram morar na nossa casa. E nós tínhamos condições, o Robson tinha condição financeira de sustentar ele, eu e o filho, né? No caso a Priscila, mas não mais 6 ou 7. E a gente abriu a nossa casa para esses jovens e eles comiam conosco da nossa comida. E eu lembro da minha mãe falar que isso era um absurdo, porque a gente estava começando a vida. Mas eu creio que a gente nunca foi normal. Nós sempre fomos pessoas que cremos naquilo que a palavra de Deus diz. E a fé foi muito importante. Nunca olhar para os homens, olhar para Deus. Deus está me mandando fazer, Ele vai suprir. E foi assim a nossa vida, Deus suprindo a cada momento, a cada necessidade. Eu lembro que, até você comentou isso antes, né? Eu buscava vocês na escola, quando você nasceu, as coisas já tinham melhorado, não é? E olha que ainda tinha muita coisa. Por quê? Minha mãe falou, olha, você escolheu casar com o Robson, então você vai colher as consequências. O pai dele estava falido. Não queria também que ele casasse naquela época, achando que ele podia estudar mais. Aquela coisa de pai que hoje, ele até um dia me perguntou, eu tinha razão ou não de que vocês deviam esperar? Eu lembro que eu falei para ele, seu Camilo, o senhor tinha razão, que nós teríamos sofrido menos se a gente tivesse... Mas não seriam quem vocês são. Mas eu não seríamos quem a gente é. Porque as pessoas querem, Lia, algo, mas não querem pagar o preço. Eu falo isso muito no programa com outras pessoas, que as pessoas veem o sucesso do outro e elas acham que a vida começou ali. Elas não sabem o que elas percorreram para alcançar. E às vezes elas não conseguem enxergar o que você tem que abrir mão, a sua dificuldade do dia a dia, que você abriu mão também dos seus sonhos como pessoa, como mulher, né? Você não estudou na idade época certa. Eu lembro de você fazendo faculdade, a gente fez faculdade juntas, quase. O curso do meu sonho, a minha segunda faculdade. Foi. Então, assim, várias pessoas, elas não conseguem a primeira ver faculdade isso. Eu tive que parar, porque eu fiquei grávida do Samuel e tive uma suspeita de rubéola e tal, e eu tive que trancar o curso, né? Na época eu fazia letras. Então, assim, mas sempre eu tinha algo em mente. Eu vou constituir a minha família, a minha prioridade é a família, não é? E Deus nunca deixou faltar nada. E vai chegar o momento certo que eu vou fazer aquilo que é o meu sonho. Meus filhos vão crescer, vão começar a cuidar da vida deles e eu vou poder voltar. Então, muitas vezes, aproveitando o Dia das Mães, Lia, para falar sobre isso, as mães acham que essa fase
de filho até 10, 12, não passa, né? Que o filho está pequenininho, ele vai ser pequenininho, né? Que não cresce, tudo passa. E quando eles crescerem, você não vai estar velha. Dá tempo para você correr atrás do seu sonho. E as pessoas, às vezes, quando falam, você mesmo falando, você abriu mão dos seus sonhos. Mas eu tinha um sonho, também, que era ser mãe, que era ter uma família. Então, eu não abri mão. Eu abri mão daquele sonho. Você abriu mão de um dos sonhos. Isso é importante, mas o sonho principal era ter uma família harmoniosa, uma família que servisse a Deus, que os filhos, que a gente pudesse realmente estar falando de Jesus, que eles crescessem no temor de Deus. Isso acho que é o mais importante, né? Bom, a nossa conversa está muito boa. Não saia daí, a gente já volta para o segundo bloco com mais da Bispa Lúcia.